Quando compramos um dispositivo como esse, muitas vezes não imaginamos quantas reações químicas ocorrem aqui dentro. Mas o que é uma pilha? Qual o seu funcionamento? É isso que vamos descobrir na aula de hoje. Pilhas são dispositivos que produzem corrente elétrica contínua através de uma reação de oxirredução espontânea. Reações de oxirredução são reações onde uma espécie química perde elétrons para outra espécie química que os recebe. Quem recebe os elétrons se reduz e quem doa os elétrons se oxida. É aqui no laboratório que podemos evidenciar o que é uma reação de oxirredução. Ao pegarmos uma lâmina de zinco que retiramos de uma pilha comum e mergulharmos essa lâmina numa solução de sulfato de cobre, o zinco metálico vai doar elétrons para a solução de sulfato de cobre. Esse cobre recebe os elétrons e se transforma em cobre metálico. O resultado disso é a formação de uma camada de cobre metálico sobre a lâmina de zinco. Ao passarmos o dedo sobre a lâmina, teremos a formação de cobre metálico, que nada mais é do que o cobre comum. Se fizermos como Daniel, que em 1836 montou uma pilha de zinco-cobre, podemos canalizar esses elétrons através de um fio condutor, gerando corrente elétrica. A pilha de Daniel é constituída de 2 eletrodos que correspondem a 2 placas metálicas, imersas em soluções aquosas de seus sais. O eletrodo de cobre é constituído por uma lâmina de cobre imersa numa solução azul de sulfato de cobre 2. Há aqui um equilíbrio dinâmico do cobre metálico e seu íon cobre 2+. O eletrodo de zinco, por sua vez, é constituído de uma lâmina de zinco mergulhada numa solução aquosa de sulfato de zinco. Aqui também existe o equilíbrio dinâmico do zinco metálico e seu íon zinco 2+. Fechando o circuito externo da pilha, ou seja, ligando o interruptor com o fio que une os 2 eletrodos de cobre e zinco, temos um fluxo ordenado de elétrons, que corresponde a uma corrente elétrica e a uma diferença de potencial capaz, nesse caso, de acender uma lâmpada de 1,1 volt. Tal corrente elétrica surgiu no momento que o zinco começou a perder elétrons, diminuindo sua massa, num fenômeno chamado de oxidação. E o cobre recebeu esses elétrons, aumentando sua massa, num fenômeno chamado de redução. Por convenção, o polo emissor de elétrons de uma pilha é chamado ânodo, ou polo negativo. O polo receptor de elétrons é o cátodo, ou polo positivo. Esta pilha necessita ainda de um circuito interno chamado de ponte salina, circuito esse que garante o equilíbrio de cargas em seu interior. Entendendo a pilha de Daniel, podemos, por analogia, compreender as demais pilhas comerciais do mundo moderno. Até o final do século XIX, tinham sido inventadas cerca de 100 tipos de pilhas diferentes. A tendência foi de se construírem pilhas secas, sem a presença de soluções líquidas e cada vez menores e mais portáteis. Mercúrio, níquel e cádmio são alguns dos metais presentes nas pilhas modernas e, quando descartados nos lixões, contaminam o solo e águas subterrâneas, podendo ainda chegar aos rios e lagos. Portanto, evite jogar as pilhas no lixeiro de sua casa, devolvendo-as aonde você as comprou.